Senhor, meus queridos irmãos. Louvo a Deus por esta boa oportunidade que o Senhor nos concedeu estar convosco nesta hora para nós pensarmos na palavra de Deus, para nós conhecido este culto de terça-feira como culto de doutrina, culto de ensino. E eu queria dizer a vocês que ensinar, não sei, doutrinar menos ainda, mas vamos meditar na palavra de Deus. Se eu não falar, com certeza a palavra de Deus, ela fala por nós. E eu gosto muito da palavra de Deus. Às vezes eu estou em casa, olhando assim para a palavra de Deus e os filhos, porque conforme eu estou lendo e eu vou chegando bem pertinho, talvez para ver se é verdade o que eu estou lendo de verdade. E os filhos pensam, o pai está cheirando a Bíblia. E é verdade mesmo. Nós amamos a palavra de Deus. E cada vez que nós olhamos para a palavra de Deus, ela fala comigo. Há uma frase que diz: mexe com a Bíblia, que ela mexe comigo. Eu queria convidar para um ponto de partida o Evangelho de São Marcos, capítulo 13 e o verso 33. Evangelho de São Marcos, capítulo 13 e o verso 33, que diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. A igreja ainda está aguardando um dia, um tempo, uma hora, um momento, um pequeno espaço de momento, um tempo que pode durar um abrir e fechar de olhos, e a trombeta soará, e o Senhor aparecerá nas nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda de Jesus, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor no ar ou nos ares. E entraremos na mansão celestial e estaremos para sempre com o Senhor. Daí a nossa preocupação de olharmos para a palavra de Deus e medir como está a nossa temperatura, como está o nosso aquecimento espiritual, a nossa vida, para a vinda de Cristo Jesus. Quando se fala em Cristo Jesus, pode ser que uma parte diz: que bom seria se o Senhor voltasse agora. E outros diriam: não, agora não, eu comprei um carro e preciso experimentá-lo. Enquanto outros dizem: o Senhor pode voltar agora. Outros dizem: não, eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-lo. Outros diziam: eu estou esperando Jesus agora. Mas alguém poderia dizer: não, eu casei, esse negócio é bom, foi bom casar, e deixa eu aproveitar um pouquinho mais esta vida. Enquanto outros dizem: Jesus pode voltar hoje, irmãos. Ou não, eu estou com um projeto na minha vida, deixa para o fim do ano, quem sabe, e assim fica, quem sabe na multidão há uma divisão. Mas a igreja deve estar atenta
como diz a palavra de Deus, orai, vigiai e olhai. Olha, vigia, ora. Quer dizer, estejamos preparados. A vinda de Jesus vai acontecer sem dúvida, queira ou não, espere ou não, a vinda de Jesus vai acontecer. E essa é a esperança da igreja. E se nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai dizer para nós, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se olharmos para a palavra de Deus, ela vai nos dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso quer dizer que a igreja tem um entendimento, a igreja tem um pensamento, a igreja tem um segmento, a igreja tem uma vida. E a vida da igreja não é a vida carnal, mas a vida espiritual. Nós somos agora espirituais, nós estamos vivendo para a vinda de Jesus. Existem 3 tempos importantes na vida dos crentes fiéis. Um tempo se chama justificação. Quando nós olhamos aos Romanos capítulo 5, verso 1, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, e de verdade aconteceu, e nós fomos transformados, e agora estamos vivendo uma vida em Cristo. E assim, aquele que em Cristo vive agora uma vida nova. E nós fomos justificados, isso quer dizer, os nossos pecados foram perdoados e nós agora vivemos uma vida nova em Cristo Jesus. O segundo tempo da igreja é que nós estamos sendo santificados. Se a justificação pode ter sido de um dia para o outro, a santificação ela é gradual. Cada dia a igreja vai santificando mais, melhorando mais. Daí a razão que muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e quando examinamos a nós mesmos encontramos defeitos, erros, imperfeições. E daí como é que fica? Estamos no caminho da santificação. E a ordem para a igreja que será arrebatada é santificai-vos, melhorai. E para que esta atitude, esta vida seja firmada na nossa vida, o conselho é olhai, vigiai e orai. Por que nós estamos sendo santificados? Para daqui a pouco, quando a igreja sair deste mundo, a igreja que foi justificada, a igreja que está sendo santificada, ao chegar lá no céu será glorificada, e vai ser Jesus que vai glorificar a igreja. Daí a razão de nós estarmos sempre prontos, preparados para encontrar. Você pode pensar, o que é vigiar? Vigiar é estar atento. Vigiar é estar preparado, é estar pronto, é observar com atenção, é ter todo cuidado. Vamos para o Evangelho de São Mateus, capítulo 25. São Mateus, capítulo 25. Se nós olharmos para a palavra de Deus, ela vai nos ensinar. Ela vai nos dizer, ela vai nos informar, ela vai nos encaminhar. A palavra de Deus, ela é a bússola do cristão. A palavra de Deus, ela é a carta magna que nos ensina, que nos envia, que nos ordena. 25 de São Mateus, capítulo 25 e o verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso quer dizer que nós estamos esperando a vinda de Jesus. Talvez esta mensagem não é muito meditada, não é muito pregada. Talvez esta mensagem não está sendo muito anunciada, mas Jesus nos está alertando nesta hora que Ele está voltando. Nós podemos ser a igreja do arrebatamento.
estavam aparentemente todas iguais, vestidas iguais, bonitas iguais, mas estava lhe faltando alguma coisa. E nós podemos olhar para nós mesmos e ver o que é que está faltando em mim, o que eu preciso mais. E o Espírito Santo, ele pode dizer o que é que nós estamos precisando para estar vigilante. Daí a palavra de Deus que diz: vigiai, pois, porque não sabeis, irmãos, nós não sabemos a hora. Glória a Deus, porque não sabemos a hora. Lucas capítulo 21, olha comigo para a palavra de Deus. Lucas, o capítulo 21. Lucas, capítulo 21 e o verso 36. Olha o que diz a palavra de Deus: vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Há um perigo neste tempo chamado tempos de apostasia, em que muitas pessoas estão negando a fé. Olhando para este mundo, nós vemos muitos que estão até professando uma fé, coisa linda, uma beleza, mas não estão vivendo a fé. E aqui a palavra de Deus está dizendo que é para nós vigiarmos em todo tempo e orando, para que sejais havidos, para que sejamos encontrados como dignos de evitar o que este mundo, você imagina, este mundo está caminhando para pior. Não adianta pensar que o mundo vai melhorar, pode ser que dê uma melhoradinha, mas a melhora da igreja será nos céus. Nós estamos esperando uma melhora lá nos céus. Este mundo vai de mal para pior e vai acontecer coisas tenebrosas, mas a igreja, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, serão livres dos males que vão acontecer neste mundo e estaremos para sempre com o Senhor. Mas para isso é preciso orar sempre, em todo tempo. Hora de madrugada, levanta de manhã, vai orando, sai orando. O crente orando, irmãos, é difícil dele ser acometido por um mal. É uma grande necessidade o crente orar sempre. Na década de 70, em 1970 e alguma coisa, na igreja na Quintino Bocaiúva, chegou uma irmã de um lugar lá de São Paulo e ela contou uma experiência importante para a igreja naquele dia. Ela disse que na igreja em que ela congregava tinha uma moça bonita na igreja. E como a igreja convida tudo e todo mundo, todos são convidados para virem para o culto, veio lá um cidadão que era membro do centro espírita. E ele veio com outras intenções e entrou dentro da igreja e de repente ele colocou o olho naquela moça. E ele disse: eu vou querer aquela moça para mim. Quando ele teve a reunião dele lá no lugar lá, o pai do treco lá, prometeu para ele: eu vou buscar esta moça e eu vou lutar para trazer essa moça, para granjear essa moça para o cidadão. E o inimigo foi procurar a moça e achou a moça, mas a moça estava lá dentro da igreja. As irmãs do círculo de oração estavam orando e a moça estava lá no meio. Ele não pôde nem entrar dentro da igreja, porque ela estava clamando pelo nome de Jesus, pelo poderoso nome de Jesus, e a moça foi guardada. Da outra vez, ele disse: mas eu não pude
tentei essa primeira vez, mas eu vou tentar uma segunda e uma terceira vez. E ele foi pela segunda vez, encontrou a moça em sua própria casa, só que a moça estava de joelho, era 3 horas da tarde, a moça tinha o costume de orar e estava orando, e quando ele chegou perto, estava clamando, ela clamando, Jesus, me guarda no teu sangue, Jesus, me cobre com o teu sangue, Jesus, me lava no teu sangue, e ela foi guardada. E ele disse, olha, eu vou tentar pela terceira e última vez, agora eu garanto que vou trazer aquela moça. E quando ele vai procurar a moça estava num grupo de cântico cantando, e sabe qual é o hino que ele estava cantando? O hino que fala no sangue de Jesus, o sangue de Jesus, e ela foi guardada pelo sangue de Jesus, porque estava sempre orando. Aleluia! Quando nós estamos orando, Jesus nos guarda. Daí a palavra de Deus dizendo assim, ó, vigiai, pois, em todo tempo, orando. Nós cantávamos o hino lá no começo da nossa festa, lá para o século passado, o hino que dizia assim, vai orando, enquanto o culto começa, escutai o meu conselho, deixa de tanta conversa. Nós estamos vendo um mundo de muita conversa, um mundo de muita história. Muitos estão igual aquele artista da televisão que diz que quem não tem dinheiro conta história. Crente não tem dinheiro, mas também não conta história, mas fala de Jesus, fala com Jesus, vive em Jesus. A vida do crente ela é cristocêntrica. Jesus Cristo é o centro da vida do crente. Tudo gira em torno de Cristo, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Com Cristo, por Cristo e em Cristo. E o crente vai vivendo em oração, porque está esperando a vinda de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, e o verso 8, que diz assim, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É verdade que nós temos inimigos bravios e perigosos, e muitas vezes joga o laço. O salmista disse, olha, o laço foi jogado, mas o laço quebrou e nós escapamos. Aleluia! Você sabe que o laço está sendo jogado contra você, contra mim, a todo momento, mas há poder no nome de Jesus. Oh, arma poderosa é o nome de Jesus. O laço quebra. Ele pode estar ao redor do crente, bramando, lutando para atrair o crente, mas o sangue de Jesus, só o sangue de Jesus pode guardar. E aqui está dizendo a palavra de Deus, sede sóbrio, vigiai, toma cuidado, fica esperto, fica atento, cuidado com aquele negócio, pode não ser bom, você vigiou, você orou, cuidado com aquela conversa, cuidado com aquela amizade, cuidado, tem laço sendo levantado, clama por Jesus, aleluia, pede pelo nome de Jesus agora, aleluia. A ordem aqui é, sede sóbrio, fica firme, não anda cambaleando não anda dançando não anda querendo cair, cuidado, não tropece não, fica firme, sejamos firmes. Nós cantamos ainda, sedes fortes, irmãos, na luta. É Cristo quem vos conduz, garantindo eterna vida aos que trilharem na luz. Ficamos firmes e Jesus é poderoso. São Mateus capítulo 26. Mateus, Evangelho de Mateus 26. E o verso
41. São Mateus 26 e 41. Olha o que diz a palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A ordem é vigiar. Talvez alguém pode pensar, mas meu Deus do céu, esse velho do óculos, fundo de garrafa, vem aqui mandar os crentes vigiar. Será que tem alguém que não está vigiando? O problema não é esse. O problema é para quem está vigiando, vigiar mais ainda. É tempo de orar mais ainda, é tempo de nós vigiarmos mais ainda. Esta mesma palavra fala comigo também, eu também preciso, nós precisamos. É um momento de reflexão. Nós temos dois elementos neste corpo. Nós temos a carne e temos o espírito. Vamos chamar de dois leões, o leão chamado espírito e o leão chamado carne. Se nós alimentarmos a carne, deixaremos de alimentar o espírito. Se nós alimentarmos o espírito, deixaremos de alimentar a carne. E estes dois ficam numa guerra constante. E nós precisamos estar prontos espiritualmente, bem firmado em Deus e na sua palavra. Se nós quisermos fortalecer o nosso espírito, é só pela oração. Tem um hino que diz que a oração é a chave que abre as janelas celestiais. Só de lá, só Deus pode mandar, só Deus pode nos fortalecer. Não existe um outro posto de abastecimento para a nossa vida espiritual. Só Deus, só Jesus, só oração. Daí porque a palavra de Deus está dizendo para nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Tentações são laços, são momentos perigosos. Tentação são algo que quer fazer com que nós tropeçamos. A qualquer momento o crente está, se não prestar atenção, vai tropeçar. E a palavra de Deus está dizendo para nós: cuidado com a tentação, cuidado com este caminho, cuidado com esta atitude, cuidado, as coisas podem mudar. Um tropeço, a gente dizia lá no Paraná, tropicar, né? Cair e machucar. Pode ser que alguém esteja ao nosso lado para nos levantar. Pode ser que alguém esteja ao nosso lado para pisar em nós. E se nós não cairmos, é negócio. É negócio o crente manter em pé. É negócio o crente deixar de tropeçar. Porque senão pode ser que alguém ao nosso lado queira nos levantar, mas pode ser que ele é nosso inimigo e queira nos pisar. E será difícil. Há um dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E se Deus não estiver por perto, se nós não estivermos perto de Deus, se a nossa comunhão não estiver em dia com Deus, se os nossos negócios não estiverem firmes em Deus, onde vamos? O que será de nós? Porque o inimigo quer é derrubar. Um dia eu trabalhava em uma obra e eu sempre falava de Jesus para um companheiro descrente. E ele um dia perguntou para mim: seu Davi, onde que o diabo fica? Ele é o tentador, onde que ele fica? Qual lugar que ele fica mais? Eu disse: rapaz, eu não entendo de diabo não, eu entendo da palavra de Deus. Se você perguntar onde Jesus fica, o Espírito Santo, a graça salvadora, a gente pode até falar alguma coisa, mas o diabo não sei não. Mas se você sabe, conta para mim, eu queria saber onde que fica o diabo. Ele na frente da igreja dos crentes. Eu disse: rapaz, mas por que você disse assim, rapaz? Tanto lugar para ele ficar, fica justo na frente da igreja dos crentes. Seu Davi, é isso mesmo que eu estou dizendo para o senhor.
Mas por que você diz? Olha, porque se ele ficar no clube, já é tudo dele. Se ele ficar lá na casa das mulheres, já é tudo dele. E ele fica na igreja, na frente, olhando lá para dentro, cobiçando um e outro, querendo atrair, querendo tentar. Isso é pura verdade. Então mas a igreja está guardada. Se ele está rugindo como um leão, não sendo leão, ele está rugindo ao derredor do povo de Deus, mas ali ao redor, bem pertinho do povo de Deus, Jesus o leão, ele é o leão da tribo de Judá, e ele cuida da igreja. Pode ficar firme em oração, meu querido irmão, minha querida irmã, podemos estar firmes no Senhor, porque Jesus é o guarda fiel. Lembra o que o salmista diz? Eis que não dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Oh, aleluia! É só nós continuarmos vigiando em oração. São Marcos capítulo 13. São Marcos capítulo 13. Nós já passamos por um versículo 13. Nós lemos o 33 que diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. O versículo 35: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. E o verso 37: e as coisas que eu vos digo a todos, vigiai. A igreja está esperando a vinda de Jesus, mas neste interregno que estamos vivendo até a vinda de Jesus, sabe o que acontece? Tem uma multidão de ventos, de hostes infernais da maldade, querendo atrapalhar a tua caminhada, a minha caminhada. E se nós não estivermos em plena comunhão com o Senhor, aos Efésios capítulo 6 e o verso 13, nós estamos num tempo de guerra contra o mal, contra o mundo. E o que diz a palavra de Deus aos Efésios capítulo 6 e o verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E o versículo 18 que diz: orando, olha a arma aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A batalha do crente, nós temos armas. Ainda bem que a igreja não ficou na terra desarmada. Só que as armas da nossa milícia não são as armas carnais. Mas se nós observarmos aqui o que diz a palavra de Deus, que diz assim, quando diz: tomai toda a armadura de Deus, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. A verdade e a justiça, e o calçar dos pés na preparação do evangelho da paz, os pés bem calçados, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não existe armas tão poderosa quanto essas armas que Jesus deixou para a igreja. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A fé e a oração, com o qual
espirituais da maldade que anda aí nos lugares procurando intervir a mente, o coração das pessoas, mas o crente está armado. Oh, glória a Deus! Irmãos, vivamos sempre nessas armas gloriosas. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5. E o verso 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Sabem, muita gente está vacilando, pecando. E muitas vezes a gente ouve alguém dizer: irmão, irmã, obreiro, crente pode pecar. Quem falou que crente pode? Pode não. Obreiro pode pecar? Pode não. Sabe por que não pode? Porque estamos caminhando para o céu. E tem um hino que diz: no céu não entra pecado. Então o crente não pode pecar. Então por que peca? Porque vacila, porque deixa de orar, porque deixa de usar as armas espirituais. Então aí fica suscetível ao pecado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos adverte, ela nos anima, ela nos dá uma vestidura espiritual, ela nos dá armas, ela nos dá provisão espiritual para nós não cairmos na tentação. O mundo é perigoso, as armadilhas de Satanás estão aí expostas a todo momento, mas quem está vigiando, com o olho bem aberto, prestando atenção, não corre o perigo. E aí a palavra de Deus vem dizendo: não durmamos. É uma cochiladinha, pode cair. Lá no mundo, os que fumam, eles usam um provérbio. Lá no Paraná dizia muito isso: cochilou, o cachimbo cai. Não é isso? Não é assim que ele dizia? E se o crente cochilar, cai mesmo. Não é só o cachimbo, cai tudo. Vai tudo para baixo. Não durmamos, pois, como os demais. Se nós olharmos ao nosso redor, imagina os senhores, imaginemos nós, se dissermos que na igreja aqui em Salto, um exemplo, imagina aí quantas mil pessoas tem que estão crentes dentro da igreja. Vamos usar um número como exemplo: 5.000 pessoas dentro da igreja crentes. Mas se olharmos lá fora, tem mais de 15.000 que estão desviados, vivendo no pecado. É muito maior o número dos desviados que caíram, que tropeçaram, que não tiveram cuidado e hoje estão fora, partindo para o inferno, caminhando a passos largos para o inferno, que antes serviam a Deus. Por quê? Porque dormiram, tropeçaram, caíram. Mas o conselho para nós nesta hora é: não durmamos, fica acordado, fica esperto. A vida espiritual precisa de muito cuidado, que depende de nós. Depende de nós estarmos vigiando. Jesus breve voltará. Estamos esperando a qualquer momento a vinda de Jesus. E ai daqueles que não estiverem preparados. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. E o verso 7: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Mas sobretudo tendes ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá uma multidão de pecados.
quando falamos isso aqui, nós lembramos que pecados existem aos montes, de toda cor, gosto, tamanho e peso. Mas quando nós estamos cobertos da verdadeira caridade com que Deus nos amou, o amor com que Deus nos amou, este amor de Deus nos livra do pecado. E quando encontramos alguém tentação, sendo tentado para pecar, aí nós usamos o amor de Cristo que tira fora o pecado. A Bíblia diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Jesus tira o pecado, Jesus livra do pecado, Jesus é que não deixa o crente pecar. E nós vamos sempre orando uns pelos outros, para que sejamos guardados, para que os irmãos sejam guardados, para que nós não vemos alguém cair. É muito triste. Eu lembro de irmãos que eram tão crentes, tão fiéis, hoje não são mais. Infelizmente, muitos morreram no pecado. Mas a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos adverte para nós termos o cuidado, porque está próximo o fim. Existem pessoas que estão dizendo: não, o ano que vem eu volto, eu me levanto, e as coisas vão chegando ao fim, e muitos não estão mais tendo tempo de se levantar. Mas a ordem é: levantai-vos, vamos embora, igreja, vamos nos levantar. O tempo está próximo, a vida de Jesus está próximo, e nós estamos esperando a vinda de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.